Infelizmente, chegamos ao momento que não queríamos que tivesse chegado, mas é como diz, né? Tudo tem o seu começo, meio e final, e infelizmente, uma das melhores obras dos últimos tempos chegou ao seu final. Sim, Mob Psycho 100 oficialmente acabou. Acabou o anime, acabou o mangá. Se tiver alguma coisa agora que saia de Mob, talvez um filme ou alguma coisa, é tudo spin-off e tal. Porque realmente tudo acabou, o anime adaptou o mangá inteiro. E bom, estamos aqui para falar desse episódio e deixe suas opiniões, o que vocês acharam da temporada de Mob e do anime Mob como um todo. Eu, sinceramente, eu achei o anime como um todo, um baita do anime. Foi um anime que me cativou do início ao fim. Não tão no início, porque, pra ser sincero, a primeira temporada de Mob ela é bem fraca. Comparando com as duas últimas, com a segunda e com a terceira, a primeira temporada de Mob é bem fraca, mas a segunda e a terceira elas fizeram valer a pena a primeira temporada, porque as duas últimas são sinceramente espetaculares. E hoje a gente vai falar sobre o último episódio da terceira temporada. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui num clima meio triste, né, por causa que, né, oficialmente o Mob acabou. Vamos comentar aqui, depois a gente vai dar nossas opiniões, mas vamos lá então, deixa o like, se inscreva no canal para fortalecer e vamos lá. Bom, o episódio começa com o furacão que tá ali, né, que o Mob invocou, por causa que ele quer ir no encontro que ele vai ter com a possível namorada dele, que ele teria, né, amiga de infância dele e tal, mas no final do episódio a gente vai descobrir se deu certo ou não. Ela continua lá mesmo com o furacão no meio da cidade, ela ainda acha que ele deve aparecer. Não sei como, né? Ela continua lá esperando ele, enquanto a gente vê que o Reigen, junto do Serizawa, eles estão indo juntos para tentar chegar até o Mob e falar com ele. O Serizawa ele fala que o poder e o vento que o Mob está jogando, que não é o Mob, né? Mas é os poderes do Mob, mas os poderes que ele joga é tão forte, mas tão forte que eles têm que dar meia volta, porque o guarda-chuva que o Serizawa está usando para eles tentar chegar não vai dar conta. O Ureg, então, o que ele faz? Ele vai ele mesmo. Ele vai sozinho, vai sem proteção nenhuma e, né. O Ureg, ele vai conversar com o Mob pessoalmente, sozinho, só ele e ele. E quando ele chega lá, a gente vê dentro ali do, entre aspas, Mob, né? Pois, novamente, não é o Mob que tá ali, é os poderes do Mob, não é o Kageyama que está ali, é os poderes dele. Ele fala que ele quer encontrar tanto a amiga dele de infância lá, ele quer tanto porque ele realmente se apaixonou por ela. E a gente vê ali flashbacks dela com ele, e a gente vê ali que, na verdade, quem se apaixonou por ela não foi o Mob, mas sim os poderes dele. Pois depois que a gente vê que ela não dá mais a mínima para os poderes de telepatia para ele, o Mob, né, o Kageyama mesmo, ele começa a deixar ela meio de lado. Eles ainda são amigos, claro, mas não aquela amizade de antes, se verem o tempo todo e etc. Mas os poderes do Mob não esquecem ela e realmente se apaixonam por ela. Por isso que ele quer encontrar ela de todo jeito. Por isso que ele toma o corpo do Mob para poder encontrar ela. Não é o Mob que está lá, os poderes dele, mas não é o Shige Kageyama. Não está lá. Né, quem está no controle agora são os poderes dele. Os poderes dele são alguém independente. Ele fala isso e lá no fundo está o Reigen tentando chegar até o Mob para tentar colocar ele no mundo de novo. E os poderes do Mob, né, até falam que por que ele vai ouvir o Reigen, sendo que ele é uma pessoa que sempre usou dele. A gente sabe, né, que o Reigen é uma pessoa que até a primeira temporada toda e até o meio da segunda temporada, a gente viu que ele é uma pessoa que não ligava muito assim pro Mob em questão de sentimentos. Claro, tinha uma ligação, mas ele não era uma pessoa que se importava tanto pros sentimentos dele, tanto que tem aquele episódio, né, que ele acaba magoando muito o Mob, tipo, muito mesmo, é quase um episódio inteiro, teve que ter um episódio inteiro só pra o Reigen pensar nas coisas que ele fez. E tipo assim, o Reigen sempre utilizou ele, e aí ele fala, né, os poderes do Mob fala por que ele vai ouvir um cara desse. E o Mob até fala que o Reigen foi uma pessoa que sempre, que igual a amiga de infância dele, também foi uma pessoa que sempre aceitou ele do jeito que ele é sempre. O Reigen, apesar de, né, ter
trabalho envolvido nisso, né? O Reigen utilizava o mob por trabalho e tal, para ele não perder a popularidade que ele tem, né? Ele sempre utilizou o mob para o trabalho dele. Mas o Reigen é uma pessoa que sempre aceitou o mob do jeito que ele é. E bom, o Reigen ele vai lá, ele quer falar com o mob e apanha. Mas o coitado apanha e muito. Ele tenta de todo jeito, mas ele apanha de todo jeito possível. Então, ele não desiste. Ele vai com tudo. O Reigen, ele vai com tudo para tentar falar com o mob. Ele quase consegue, mas fica por milímetros de não conseguir falar ali com o mob ou, né, falar com os poderes do mob. O mob vai embora. Eis que quando ele chega lá, pertinho de chegar lá com o amigo de infância dele, quem que aparece? Ele mesmo, Arataka Reigen, um personagem do caramba, eu gosto muito dele. E bom, o mob, né, ou melhor, novamente, os poderes do mob vão tentar finalizar ele. Eis que a gente vê que não, o Reigen tem poder. O Reigen simplesmente conseguiu parar o ataque do mob. Não ataque, né? Ele foi com a mão. Mas ele conseguiu parar, né? Um pouquinho os poderes do mob. Que a gente vê, né? Só pelo em volta que são poderes absurdos. Eis que a gente vê que na verdade não é o Reigen. Na verdade é o Reigen. Mas que a gente vê que o Corvinhas também tá junto do Reigen. O Corvinhas se juntou com o Reigen. O Corvinhas, como a gente sabe, ele tava num outro planeta, né? Que era lá o planeta Brócolis. E bom, pelo tornado, né, que os poderes do mob fez, o Corvinhas devia saber que alguma coisa de bom não estava dando certo. Ele chega lá, deve ter visto o Reigen lá e decidiu se juntar a ele para parar o mob. Então chega o momento chave. O Reigen ele fala que ele quer ficar só com o mob. Ele não quer que o Corvinhas ajude ele. O Corvinhas até fala que como que ele vai conseguir, mas ele fala, o Reigen ele faz de todo jeito possível para ficar só ele e o mob. Eis que então quando o Corvinhas deixa esse momento sós, o Reigen então fala o que ele queria falar pro mob o episódio todo, que é o seguinte: o Reigen não tem poderes. E o mob ele se choca de um jeito tão grande, porque apesar do Reigen sempre usar o mob, né, para acabar com os paranormais que tem, os espíritos que tem no lugar onde eles moram, o mob devia pensar que o Reigen pelo menos devia ter um pouco de poder. Um pouco. Nem que fosse um pouquinho, mas pelo menos um pouco de poder o Reigen tivesse. E o Reigen ele fala que ele não tinha, ele mentiu pro mob desde o começo, ou seja, ele tirou a máscara que ele tinha do começo do anime todo. Ele fala que ele mentia para os clientes dele, ele fala, né, que ele sempre mentiu para ele, ele fala que ele sempre usou o mob, e quando ele fala tudo isso, ele mostra a verdadeira forma dele, a verdadeira forma do Reigen, que, né, utilizou o mob desde sempre. Porém, ele fala que todo mundo tem um outro lado, e que isso não é ruim. O Reigen fala que ele odeia esse lado dele, esse lado que mentiu pro mob, esse lado que enganou o mob todos esses anos. Apesar de que o mob saber que ele tá sendo enganado, ele continuar. É impressionante o mob, hein? Mas ele fala que esse lado meio ruim que pode ter, como o próprio mob está tendo, apesar de seus poderes, ele na verdade, pode ser bons. Um exemplo, foi por causa desse lado ruim do Reigen, esse lado de ele mente pro mob, ele engana os clientes dele, foi com esse lado que ele conheceu o próprio mob. E isso é uma coisa boa, claro. Mob e Reigen, apesar de que um utiliza o outro, é uma amizade imensa. O Reigen não consegue viver sem o mob e o mob não consegue viver sem o Reigen. Então ele fala isso e ele ainda fala que ele vai conseguir conquistar, né, a amiga de infância dele, porque ele é um mob. Os poderes do mob ficam em dúvida porque ele não sabe, né, se eles vai conseguir aceitar ele de novo. O mob fala que aí, ó, o Reigen, ele é uma pessoa que ainda aceita o mob do jeito que ele é. O mob, não importa do lado que ele esteja, ele sempre vai apoiá-lo. E aí, o mob, os poderes do mob e o mob, o Shigeo, eles voltam a ter um acordo e o mob volta a ser o mob que a gente conhece. O mob volta novamente a ser o Shigeo Kageyama. E bom, o mob, após ele voltar a ser quem ele é, ele vai até o lugar onde está a amiga de infância dele, esperando ele esse tempo todo, né, e tal, para o encontro.
E quando ele volta, ele vai voltando e fala que ele infelizmente não conseguiu. Ele levou um fora. Ela fala, né, que ela não consegue ver o Mob como um namorado dela, e sim, ainda só vê o Mob como amigos. Então eles continuam só amigos. Apesar disso, isso doeu bastante, a gente pode ver depois, né, que o Mob ele chora. Apesar de ele parecer que não ficou abalado, pois até o encontro a gente vê ali que ele tava com uma cara bem sorridente, apesar de depois mesmo de ter levado um fora, a gente vê que isso doeu, tanto que ele chora e tal. Só que o Reigen, ele vai dar um consolo no Mob, fala que ele ainda tem uma vida inteira pela frente, e é isso. Acabou, Mob está de volta. Finalizando isso, a gente volta a normalmente, né? A gente tem a escola, a gente tem ali o Mob correndo, todo mundo de volta, todo mundo tranquilamente. A gente vai até o escritório do Reigen, aparece lá Kurata, o Show também aparece, literalmente todo mundo do anime aparece lá, tá bom, não todo mundo, mas aparece uma grande parte do pessoal do anime, o pessoal importante, né? Apesar de que os que não estavam, um exemplo, não estavam o clube de musculação lá, né? E tal, a gente sabe que eles são muito importantes pra série. Mas, né, tava um pessoal que realmente teve muito tempo de tela, um pessoal realmente muito importante. E a gente vê que todo mundo aí é por causa de uma pessoa. Essa pessoa, ela sobe as escadas, ela abre a porta, as luzes estão apagadas, ela se pergunta por que as luzes estão apagadas. Essa pessoa, ela chama todo mundo e lá está. Arataka Reigen estava fazendo aniversário e todo mundo fez uma surpresa de aniversário para ele. A gente vê que ele quase chora e a Kurata quase estraga tudo. Ela dá uma batida nas costas do Reigen, né? E aí ele acaba caindo. O bolo vai caindo também. O Mob ele usa o poder de telepatia dele pro bolo parar, mas o Reigen infelizmente não para e ele para com a cara no bolo e tal, né? Ele quase, na verdade, praticamente estragou o bolo, né? Mas pelo menos estragou menos do que estragaria, né? Se tivesse caído no chão. E bom, o anime acaba assim, né? Com final ali com o logo Mob Psycho 103. E é isso. Oficialmente, depois da cena lá do Mob rindo, oficialmente Mob Psycho 100 se encerra. Agora oficialmente não temos mais nada, não temos mais anime, não temos mais mangá, não temos mais nada. Mob oficialmente acabou. Muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Diga aí o que você achou de Mob e tal. E diga aí o que você achou dessa terceira temporada, do anime inteiro. E é isso. Obrigado, até o próximo vídeo e tchau!